Olá, aqui é a Amanda e hoje a gente vai falar sobre sexo e velhice. Ao longo da nossa vida, nossa relação com o sexo ele vai passando por transformações que são naturais. É a adolescência, é a vida adulta, depois vem a meia-idade, que nós falamos ontem. E agora vamos falar um pouquinho sobre sexo, principalmente depois dos 70 anos, que é uma idade que é envolta de muito tabu. Quando nós chegamos à velhice, esse aspecto continua sendo importante. O sexo na nossa vida, a libido, mesmo que de forma diferente. Tem uma ideia na sociedade de que a sexualidade acaba com o envelhecimento, principalmente após essa idade que eu falei, 60, 70, ainda mais 80. E isso, na verdade, é um grande mito. Inclusive, o que nós observamos é que tem aumentado os casos de infecções sexuais transmissíveis nessa faixa etária. E muitas vezes por desconhecimento também. Então, na realidade, o que acontece? A libido, ela continua presente, só que ela pode se manifestar de maneira mais sutil ou integrada também a outras formas de intimidade, de conexão entre o casal. E o desejo sexual, ele é uma característica humana e não tem prazo de validade. Só que alguns fatores, tanto fisiológicos quanto emocionais, podem alterar a maneira como a sexualidade é vivida na terceira idade, e aqui a gente ainda ressalta, em qualquer idade. Mudança hormonal, doenças crônicas, uso de medicamentos que são comuns nessa idade podem afetar a libido, sim. Só que com adaptações, uma mentalidade mais aberta, é possível manter uma vida sexual continuando a ser ativa e também prazerosa. Então, um dos principais desafios dessa fase é falta de informação e o preconceito, tanto da própria geração em si, quanto das de antes. Muitas pessoas mais velhas sentem vergonha de expressar seus desejos por medo de alguém julgar. E às vezes até os mais novos ou os filhos reagem com certo espanto quando se fala sobre o sexo. E a sociedade, de certa forma, ainda mais aqui no Brasil, reforma muito a ideia de que sexo é um privilégio da juventude, e não é. Isso está longe de ser verdade, e prazer e afeto não têm idade e não deve ser limitado pela faixa etária. Eles fazem parte da essência humana e é comum muitas vezes os mais velhos sentirem essa falta de carinho e terem vergonha de falar sobre isso. E além do ato sexual em si, há outras formas também de vivenciar o desejo e a intimidade também em qualquer idade. Toque, carinho, a troca de olhar, conversa profunda, tudo isso fortalece a conexão entre os parceiros. E muitos casais vão encontrando ali novos significados para a sua sexualidade, valorizando mais o afeto, a cumplicidade, do que a performance sexual em si ou a penetração em si. E um outro ponto importante é que a libido também pode ser canalizada para outras áreas da vida. Isso é um tema que a gente vai falar também essa semana, sobre como canalizar a libido quando a gente está naquela fase de que não está tendo atividade sexual frequente. E nessa idade, muitas pessoas perdem seu parceiro de vida e não querem se envolver com outra pessoa, e está tudo bem. Então, se por qualquer razão a atividade sexual não for mais uma prioridade para a pessoa, essa energia ela pode ser transformada em criatividade, arte, num projeto de vida, em lazer, em novas experiências e até em organização da casa de uma forma diferente. Tem gente que encontra prazer em redescobrir novos hobbies, em fazer viagens pelo mundo, ou pelo Brasil, ou pelo seu estado, ou dedicar tempo a projetos que tragam satisfação e propósito. Então, manter a saúde física e emocional, que é essencial para preservar a libido na velhice ou em qualquer idade. Nós vamos sempre ressaltar isso porque nós convivemos com pessoas que nos procuram relatando problemas de libido e são pessoas jovens. Então, a gente quer desfazer esse mito de que libido, perda de libido é um problema de velhice, porque não é, e que pessoas mais jovens também têm que ter a potência sexual
pessoal lá em cima que também não é assim. Então, praticar atividade física, se alimentar bem, buscar o equilíbrio mental, são fatores que vão influenciar diretamente o desejo sexual em qualquer idade. E, além disso, ter uma atitude positiva em relação ao seu próprio corpo e ao envelhecimento vai fazer toda a diferença. E um outro aspecto importante é o diálogo. Para quem tem um parceiro, é preciso sim conversar abertamente sobre seus desejos, suas inseguranças, esses momentos que o desejo dá uma caída e as expectativas de cada um. Isso vai fortalecer a relação e vai criar novas formas de conexão. E para quem está sozinho, é importante manter-se socialmente ativo, aberto a novas experiências, para poder cultivar o seu bem-estar e, quem sabe, também, encontrar um novo amor. A longevidade dá uma oportunidade de reinventar nossa relação com prazer e intimidade. E quando nós falamos de longevidade aqui, a gente só não está falando de envelhecer bem. Nós estamos falando de uma mudança de mentalidade. O que realmente importa não é seguir padrão, e sim viver de uma forma que faz sentido, é feliz para você e é mais autêntica. Então, o desejo não precisa desaparecer com a idade. Ele pode se transformar, se adaptar e continuar sendo uma fonte de alegria e de conexão. No episódio de amanhã, nós vamos falar sobre como aumentar a conexão entre o casal e fortalecer a intimidade em qualquer fase da vida. Até lá!